E foi nesse processo que eu conheci a Clínica da Alma e fui tratada lá pela Clínica da Alma, pelo pastor Guerra. Você ficou quanto tempo, por exemplo, nesse isolamento, nessa solidão aí, antes de conhecer a Clínica da Alma? Em torno de uns 4, 5 meses. 4 a 5 meses sofrendo, Sofrendo. se sentindo possivelmente rejeitada, né, abandonada. Por exemplo, o término do relacionamento foi iniciado por você? Foi. Mas mesmo assim você ainda teve esse sentimento? Você terminou o relacionamento e ainda teve esse sentimento? Tive, foi uma consequência do relacionamento. Né? Situações que eu vivi que me trouxe esse sentimento de rejeição, de solidão. Então, assim, por mais que no período que eu estivesse com essa pessoa, ela ao meu lado, eu me sentia só. Ou em qualquer outro lugar, um cinema, um teatro, né? Onde tivesse familiares, eu me sentia só. Esse foi o único relacionamento que você teve na vida, não? Não, tive outros, mas que trouxe esse tipo de consequência, de solidão. Mas você acha que isso aconteceu por quê, Alexandre? Você gostava tanto da pessoa assim que pensava que nunca mais ia poder, a sua vida ser normal? Também, mas eu criei uma dependência emocional tão grande dessa pessoa que eu perdi a identidade. Então todas as coisas que eu fazia, que eu gostava, eu deixei de fazer. Deixei de me envolver com outras pessoas por causa dele. Entendi. Então, assim, situações onde tinha um evento que ele não pudesse ir, eu não ia. Então, eu fui me isolando das pessoas e dos outros. Vamos ver um pouquinho. Isso é muito mais corriqueiro do que a gente pode imaginar, claro, né? Porque como a gente ouve casos, aliás, o que figuram os jornais aí da tarde, de tragédias de família, praticamente 80% é isso, essa dependência emocional que é causada de maneira excessiva. Inclusive desculpa, eu noto que é mais comum em mulher. Isso é mais frequente realmente nas mulheres do que nos homens ou não? Não, tem os homens também. Tem os homens também. E esse vai ser um tema que nós vamos abordar, né? Deixar uma aguinha na boca e um gostinho nas pessoas. Que esse é um tema que nós vamos abordar porque isso está acontecendo muito e cada vez mais prematuramente. Ou seja, pré-adolescentes extremamente dependentes, né, de outros. A perda da identidade, que nem a Alexandra falou, tem sido uma característica. Então, isso é um tema que nós vamos abordar, inclusive vai ser para a semana que vem. E nós vamos trazer algumas pessoas que tiveram esse problema assim, profundo a ponto da pessoa comer só o que o outro comia, usar as mesmas roupas para ser cada vez mais semelhante, pessoas que viajavam, uma pessoa casada, mas era dependente emocional de uma outra amiga e essa pessoa viajava junto, então, e aí vai. Situações bem delicadas. Deixa a gente ouvir a Lúcia um pouquinho na história dela, né, para a gente ver as razões, porque você também teve esse problema de solidão e isolamento, né, Lúcia? Meu caso assim, é bem extenso e eu vou tentar resumir. Eu vim de uma família um pouco assim, problemática, né? Meu pai, ele, aos 12 anos, ele abusou de mim, né? E aos 18 anos, eles brigavam muito, meus pais, né? Então, no meu caso, não é tanto isolamento, é mais solidão. Porque, querendo ou não, a rejeição, ela tem muitas ramificações, como o pastor já explicou, né? Então, eu conheço bem essas ramificações, né? Então, aos 18 anos, eles brigavam muito. Então, pela primeira vez, eu interferi na briga. E no interferir na briga, o meu pai, ele veio e avançou em mim, né? Eu quase morri, né? Ele veio e avançou no meu pescoço e tudo. Então, assim, eu estava entrando em choque. Então, a partir dali é que começou a gerar muitas outras complicações na minha vida, né? Fazendo com que eu me isolasse em alguns momentos, né? Que eu evitasse alguns relacionamentos também. E se não fosse minha mãe chegar, eu não teria sobrevivido, né? Então, isso durou muitos anos, né? Eu conheci Jesus com 34 anos, né? Então, depois eu me converti e, então, assim, mesmo assim, nesse período, foi muito difícil para mim, né? Quer dizer, o alívio que eu tive com Jesus na minha vida, né, que foi um refrigério muito grande, mas eu tinha muitas dúvidas. Tinha traumas. Muitos mesmo. Eu penso que você deve ter tido muita mágoa do seu pai na época. Interessante, porque eu gostava do meu pai, né? Mas eu sempre a mesma pergunta tinha na minha cabeça. Por que ele faz isso? E quando ele estava apertando meu pescoço, eu falei assim para mim mesma, eu devo ser uma porcaria mesmo para o meu próprio pai querer me matar.
Então, aquele momento, a minha autoestima foi lá embaixo. Não, e é importante você falar isso, o que você sentia, porque deve ser o mesmo sentimento que muita gente tem em casa. Não só moças, mas rapazes também, né, de pensar que o pai, por uma palavra que ele fala, uma agressão física que ele toma, que ele cria, pensa exatamente isso, né? Eu devo ser uma pessoa muito ruim, porque meu próprio pai age assim. Agora, é óbvio, a gente não quer demonizar tudo, mas muita coisa também é estimulada, né, por Satanás, que quer destruir as famílias. Obviamente que Satanás, ele aproveita das fraquezas humanas, né? Da carência. E uma outra coisa que a gente aprende também ao longo da vida com a palavra de Deus é que ninguém dá o que não tem. Então, quer dizer, você só dá o que você tem. E ele certamente ele não deve ter tido um bom referencial como cuidar do filho, dos filhos, né? Interessante. Você tinha quantos anos quando ele tentou te agredir? 18 anos. 18 anos. É isso. E o que é impressionante é que o que eu tenho visto nessa questão da rejeição é que quando nós podemos nos sentir rejeitados, mas não quer dizer que os nossos pais estão nos rejeitando, propriamente dito. Eles nem têm noção, muitas vezes, né, por que eles agem daquela forma. É como você mesmo completou aí. Então, o que acontece? Nesse decorrer desses anos todos, eu já fui em psicólogo. Ninguém conseguia, eu não sabia o que era certo e o que era errado, eu não tinha referência, eu não tinha toque dos meus pais, de abraço. Então, o que me fez ir para a igreja foi um abraço. O abraço me curou, assim, o toque, vamos dizer assim. O abraço de quem? O abraço de um irmão da igreja, da irmã da igreja, né? Que eu fui visitar uma igreja e me surpreendi como que aquele abraço mudou minha vida, né? Que eu vi que eu podia ser amada. Então, aí, uma pessoa, uma irmã da igreja, foi a ponte que Deus usou para te levar. Então, eu penso que o seu relacionamento com a sua mãe também não devia ser muito bom, né? Interessante porque sua mãe não deve ter sabido do abuso sexual na infância. Isso. Deve ter visto a agressão física. E como é que foi essa reação? Como que você construiu o relacionamento com os dois, o pai e a mãe? Interessante, pastor, porque no momento que estava acontecendo, que ele estava me enforcando ali, minha mãe não estava na sala. E de repente, no estágio que eu estava quando ela chegou, eu já estava em choque, eu conseguia ver, mas os meus sentidos já estavam sendo comprometidos. E nisso a minha mãe viu e jogou ele longe, e ela me abraçou. Foi a primeira vez que eu senti que minha mãe me amava, porque ela nunca me abraçava. Nossa, foi uma confusão de sentimentos, Foi, então. foi muito assim, foi muito rápido. E a batida do coração dela parecia que eu estava ressuscitando naquela hora. Porque eu já estava assim, meio que, parecia que eu estava desistindo ali, minha vida estava indo embora, né? Então, no bater do coração dela, eu falei assim, olha, minha mãe me ama, ela gosta de mim. Como que é a ligação de alma e de... Não, eu estou achando interessante aqui é que ela tinha acabado de ser estrangulada, ela devia estar pensando assim, tá doendo aqui, tá doendo ali, e ela foi pensar no amor da mãe por ela. Né? Isso vale para quem está em casa, como é que a gente realmente olha ou reage com os nossos filhos. Pode continuar. Exato. Então, era muito confuso, eu não sabia o que era certo e o que era errado, né? Eu frequentei um psicólogo quase 1 ano, mas eu fiquei mais confusa. E assim aconteceu. E quando eu me converti, eu busquei aconselhamento. Então, assim, na verdade, desde a adolescência eu buscava Jesus. Sem conhecer, sem saber, eu coloquei ele como meu amigo. Então, a partir dali é que me sustentou na minha trajetória. Porque eu tinha alguém para conversar. E o momento de isolamento era o momento que eu via que as pessoas não estavam me entendendo. Eu procurava, eu estou tentando dar o sinal, mas não estão me entendendo. E interessante que a minha mãe, ela não sabia que eu tinha sido abusada. E ela soube quando ele avançou em mim, é que eu contei. Ninguém sabia lá de casa. Eu tinha muito medo, eu tinha muita vergonha. Ela não acreditou em mim. Ela não acreditou e aquilo... Ela pensou que você tinha inventado isso por causa do contexto daquele momento. Isso. Normalmente isso acontece. Né? Quando existe um caso de abuso, né? e a filha vai contar para a mãe não acredita. Ou não quer acreditar. Ou não quer acreditar. Mas agora, esse é um outro tema. Já entramos em outro tema. Agora, o fato de sua mãe não ter acreditado naquilo que você falou também gerou um sentimento de rejeição? Porque, poxa, minha própria mãe não acreditou em mim, a única pessoa que podia me proteger, ela não acredita no que eu falo. O que isso causou no seu coração também?
Olha, eu já tentava dar sinais para eles que alguma coisa estava errado comigo. E nesse momento, para mim, foi muita frustração. Mas em nenhum momento eu tive ódio, tive raiva de nenhum dos dois. Eu sempre amei os dois, né? Então, assim, minha mãe me ensinou a nunca deixar de perdoar uma pessoa. Eu fui educada dessa forma. Mas depois que eu me converti, Deus colocou um amor no meu coração. E eu consegui perdoar meu pai, por causa do amor de Jesus. Quando Jesus colocou o amor em mim, eu fui capaz de amar o meu pai e de perdoar. E tanto que eu orava por ele, pedindo a salvação dele, e ele aceitou Jesus antes de morrer. Então ele já é falecido. Ele faleceu. E foi interessante que eu pedi para Deus, Deus, me fala quando que eu tenho que ligar para ele, falar para ele. E Deus me deu um sonho, né? E foi muito claro para mim, eu liguei. E foi muito interessante quando eu liguei para ele, porque eu falei assim, pai, eu quero te falar uma coisa. Eu quero te falar assim que Jesus te ama muito. Então, se o senhor quiser entregar sua vida para ele agora, ele pode perdoar todos os seus pecados. Inclusive, eu quero te dizer uma coisa, até o que aconteceu comigo eu te perdoo. Por mim, o senhor pode ficar tranquila, né? Que eu te perdoo também. Ele chorou muito. Eu imagino. Né? Ele chorou muito, né? E eu não Porque sabia... com certeza ele também devia estar muito machucado. Pesado, né? Pela agressão que ele fez. Né? E eu não sabia, 15 dias depois ele morreu. Eu não sabia que ele estava doente, nem ele sabia que estava. Né? Deus Estava esperando perfeito, só esse momento, né? Para que Deus pudesse completar conduz o tudo. É um testemunho fantástico, pastor Rogério. O Senhor conduz as coisas, né? Deus faz de tudo de maneira completa. Deixa eu até trazer aqui, tem uma informação aqui, o pessoal de casa ligando para cá e que participando, assistindo o que a gente está falando. A Graciane mandou assim, a Clínica do Ar, só que é a Clínica da Alma, tá, Graciane? A Clínica da Alma falando sobre isolamento. Tenho 4 meses de casada, venho de uma família grande e tenho essa dificuldade. Agora me casei e tenho me sentido esse isolamento de maneira forte. Eu tinha uma vida familiar bem agitada e às vezes sinto falta das pessoas em minha volta. O que fazer? Uma coisa que eu percebi, pastor, e percebo ao longo da carreira ministerial, é que cada caso é um caso mesmo. Não dá para você subestimar o que uma pessoa sente. E nem generalizar. Exato, e nem generalizar. Não dá não. Então esse é um caso que a gente precisa entender. Por isso que algumas respostas, não dá para a gente fazer uma resposta estanque, determinada, definitiva, porque a gente precisa entender todo o contexto da pessoa, o histórico familiar, não é? Essas coisas são muito importantes. Então nós vamos ser muito precipitados em estabelecer um diagnóstico assim definitivo. Né? Tem uma outra pessoa que pergunta, acho que a resposta poderia ser inclusive essa também. O Aleison pergunta o seguinte, Clínica da Alma, né, ele colocou, ser quieto demais, isolado das pessoas, não ser interativo, é um sintoma de rejeição? Nem sempre, mas pode ser, né? Nem sempre, mas pode ser. Eu queria até pegar o gancho na fala da Lúcia, que ela falou assim, eu estava dando sinais desse sentimento de rejeição, de isolamento, né, porque penso eu que ao longo desses anos você foi se isolando, assim como a Alexandra também foi se isolando. No caso dela, bem diferente da sua situação, né? Que tipo de sinal, por exemplo, vocês acham que uma pessoa dá para quem está em volta de que ela está se sentindo sozinha, de que ela está se fechando? Olha, uma das coisas que eu ia muito mal na escola. E às vezes que eu tentava chamar a atenção da minha mãe, tentando falar, e não foi só o abuso físico, foi um abuso em outras áreas também. Então, eu tentava dizer para ela, mãe, eu falava algumas vezes, mãe, isso aqui está me incomodando. E ela mudava de assunto, né? E o sinal também, assim, várias vezes eu saía de casa, eu não falava para ela. Eu ia assim, andava assim e pensando assim que minha vida não valia muito não. Que se eu saísse, ninguém ia sentir falta, né? Então eu caminhava, então ela via que eu chegava um pouco mais tarde, não fazia nada, só caminhava. Ela não falava nada. Então é um sentimento de abandono, que na Clínica da Alma, foi fantástico. Órfã de pais vivos, no caso, né? Muito. Exatamente. Meu pai não era presente, a minha mãe, como você mesmo falou, que ninguém dá o que não tem. E eu compreendo perfeitamente isso nela. E na Clínica da Alma eu tive uma surpresa maravilhosa, porque eu creio assim, que toda a igreja puder, né, ter isso, seria maravilhoso, porque eu só fui entender muitas coisas na clínica. Foi em 2010, né, se não me engano. Eu acho que sim. Eu fiquei lá 1 ano, né?
eu já era pastora e tudo. Eu morei em Porto Alegre,